Pessoal, Esse papagaio, ele aumenta a autoestima da gente, né? quando o fio, Porque você já vai abrir no áudio, aí o que você recebe? bebendo. E aí, Oh, lindeza! Como você tá, princesa Deus, na linda de graça e a Deus. Jesus? Aleluia! Podemos sair Muito dela, bom! não podemos Glória a Deus! de jeito Não, maneira. é o melhor lugar para estar. Vamos que vamos, vamos que vamos. É o melhor lugar. Vamos! O tema hoje é complicado, hein? Ah, Não, para a tá. maioria das pessoas é complicado. Entendi. É, Entendi. Complicado. Sabe qual é esse a coisa que eu negócio acredito que de. seja mais complicada na vida? E essa é complicada mesmo, mesmo. A gente não entendeu o amor de Cristo por nós. Essa É, é a coisa mais complicada que tem. E se a gente entender o amor dele, acabou. Tudo fica simples. Nada, nada, tudo verdade. que é complicado, tudo que é confuso, tudo que é conflitante na nossa vida, deixa de existir. Tudo. Se houver uma compreensão tão bonita, Gracinha. você se permitiu. Você se permitiu. Você se É permitiu. verdade, Nada do que se fez é poderia ter sido verdade. feito se você não tivesse feito o que deveria ser feito. É isso É aí. isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí. É grandes coisas o cérebro da gente tem capacidade de fazer e a gente não sabe como acessar. Você é o canal, né? Você é o canal E que dá o você direcionamento. Gente, é porque eu nem consigo chamar Williane. Vou chamar de Nana. Nana linda. Oh, Nana preciosa. Ai, meu Você Deus. sabe, né? O que Deus fez na sua vida e principalmente o que você permitiu Ele fazer na sua vida. Porque a maioria das pessoas só não consegue experimentar essa bondade, a graça de Deus. Gente, é por não compreender. Eu não consigo acreditar que é porque não querem. Então, assim, eu não gosto nem de falar que é porque não querem. Eu acredito que é porque não entendem. Porque conhecendo um pouco Uhum. do corpo humano que eu conheço, cara, é incrível como que Deus fez. A palavra vai falar assim, que Ele colocou dentro de nós a eternidade. Então, todo ser humano tem dentro dele a eternidade. Tanto é que todas as raças, você vai numa tribo que nem nunca ouviu falar em tecnologia e nada, eles têm um desejo pelo que é eterno, né? Assim, por isso que se criam os deuses, né? Para que esses deuses, de alguma forma, Uhum. possam nos conceder a vida eterna, a tão sonhada vida eterna. E o amor do Senhor, gente, meu Deus, a gente tem que compreender o amor. E, Infinito. e a bondade dele. Né? E Nana se permitiu tirar o que era para ser tirado, colocar em ordem aquilo que ficou, né? E o novo, é isso que a gente tem que estar disposto a confiar, né? Porque muitas das vezes a gente fica querendo reter as coisas e é para soltar. Às vezes a gente fica querendo E tentando reaproveitar também, né, exatamente. Eliana? Tentando reaproveitar. Deus falou conosco esses dias, né? Que o Senhor pega e quebra mesmo a massa para refazer. Deus não aproveita nada do que é humano para não Sim. confundir a glória dele. Ele não vai fazer isso. Vai ser o acesso que a gente vai dar e que ele vai o agir dele, a mão dele vai nos quebrar mesmo, vai nos Uhum. amassar, um processo dolorido, mas que vale tanto a pena, que eu acho tão melhor sofrer na mão de Sofrer Deus, assim, nada, né? sofrer, assim, entenda, Ser gente, sofrer na mão de moldado, Deus, né? sofrer na mão de Deus quando eu digo assim, Tomar ser forma. moldado, entrar dentro de um processo assim, onde você sabe que você tem toda a segurança, que é um Deus todo-poderoso, que te ama, que te formou, que está Sim. cuidando de você, né? E aí você só permite ele Uhum. fazer o que precisa ser feito. Esse tema, ele é muito, muito atual, e aí
esse tema de identidade de gênero, né? Muito complicado cada dia, mas assim... É confuso a Amém, informação, querida. né? A informação é confusa do jeito que as pessoas entregam pra gente, né? Do jeito que tá todo mundo entregando pra gente, querendo que a gente engula, que desça por água abaixo, aceite de qualquer jeito, que a nossa mente seja transformada de qualquer jeito. Olha para você ver como é que Satanás trabalha, né? Deus, ele só faz a mudança de mentalidade quando a gente permite. Satanás não, ele vai lá e quer que seja tudo transformado e que você aceite aquilo ali. Se você não aceitar, você vai preso, você vai sofrer processo. Olha você ver o que a gente tem vivido, né? Como é que são as coisas. Com esse negócio de aceitação das pessoas, do fato de simplesmente você falar que você não concorda, já é um Gabi, problema grande, né? Você já... Eu parto sempre do princípio, gente, eu conheço um pouco de ser humano. Eu conheço um pouco de ser humano. Então, assim, durante muitos anos da minha vida, eu compreendia, essa foi uma compreensão que eu tive diante daquilo que a igreja ensinava, né? De que a gente tinha que ser bom, de que a gente tinha que ser perfeito, de que a gente tinha que ser santo, para a gente se relacionar com Deus, tá? Aí eu ficava olhando para as coisas que eu fazia e eu falava assim, eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque tinha coisa que eu tentava parar de fazer, mas eu não conseguia parar de fazer. A hora que eu assustava, eu estava ali fazendo de novo. Coisas graves, coisas não tão graves, mas eu estava ali fazendo de novo. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que parar de focar muito no pecado e no pecador e começar a focar no amor de Deus pela humanidade. Porque a própria igreja, ao invés de religar, né, porque religião deveria ser religar, ou seja, trazer, né, de volta a criatura, no caso, que é o ser humano, ao seu Criador, que é Deus, e essa forma de religar é por meio de Cristo Jesus. O amor de Deus é expresso pela humanidade por meio do sacrifício de Cristo Jesus. A gente veio distanciando cada vez mais. Então, assim, quem tem a mente transformada, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, consegue compreender que o foco nunca vai ser o pecador. Porque se a gente ficar aqui falando do pecador e falando de pecado, ou dos pecados, né, porque são coisas diferentes, a gente nunca... É o que mais tem, né? A areia do mar é a quantidade de pecado que existe na face da terra. E essa questão do conflito, né, da sexualidade, esse conflito de gênero que existe muito hoje em alta, né? E aí hoje a gente vê uma confusão, uma bagunça no sentido de opiniões. Então, a gente hoje tem igrejas cristãs que adotaram, né, e permitiram que haja um terceiro gênero. Igrejas que se dizem cristãs, né? Existem pessoas cristãs de alta voz, alta cúpula, que também fazem com essa concordância. Existem cantores que se dizem cristãos, que também têm isso. Só que, se a gente for entrar no mérito assim, da opinião de cada pessoa, a verdade ela deixa de existir. Por quê? Porque dentro da verdade não cabe a opinião. A verdade é a verdade, ponto. Aí, eu preciso compreender. Isso aqui que eu quero, isso que eu desejo, isso que eu quero fazer, cabe dentro da verdade? Não. Se não cabe dentro da verdade, eu também não quero saber a opinião de ninguém. Aquilo ali já deveria ser descartado por nós. E aí, quando a gente fala disso, e por isso que essa semana nós vamos falar muito a respeito de identidade, muito do amor de Deus e muito do propósito, né? Porque todos os conflitos existem porque a identidade está fora. Então, por eu não saber qual é a minha identidade nesse Criador, nesse Pai, nesse amor que tanto todo mundo fala, automaticamente tudo em mim vai ser conflitante. Tudo em mim vai ser distorcido. E aí eu vou
posso colocar peso maior na questão de gênero, na questão de violência, de abuso, posso colocar o peso maior em qualquer pecado. Qualquer pecado. Só que o maior pecado, tem um autor, eu não lembro o nome dele, mas ele falou assim, olha, ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Porque a graça é um favor imerecido, né? Ela não vem daquilo que a gente faz. Mas ele fala assim, olha, quem decide ir para o pecado, decide ir por não ter aceito o amor de Cristo. Então, muita bobagem a gente discutir pecados. Sabe por quê? Porque uma vez que você está fora do amor, o pecado vai ser a coisa mais atrativa para o ser humano. Porque o pecado é como as bolotas jogadas aos porcos. Então, para um porco, aquelas bolotas elas são agradáveis. Até o filho pródigo, distante do pai, consegue enxergar aquelas bolotas de porco, ou seja, lavagem, como se aquilo ali fosse um alimento extraordinário. Mas sabe qual que é a grande questão? Ele está longe do pai. Mas quando ele está perto do pai, ele vê que ele é filho e filho amado. E como filho amado, o pai coloca um anel no seu dedo, dá vestes novas para ele. O pai fala assim, vem cá, vem cá. Só que distante do pai, ele esquece quem ele é. Distante do pai, ele deixa os desejos da carne dele aflorar de tal maneira a ponto dele deturpar a identidade, os princípios. Aí a gente está falando do dia um todo. Então, a menina que pediu, a Nancy que pediu a respeito desse tema, nós vamos abordar isso de forma mais abrangente para a gente poder trazer todas as pessoas que de alguma forma têm algum tipo de conflito na sua vida. Tem pessoas que têm conflito de propósito, tem pessoas que têm conflito de gênero, tem pessoas que têm conflito de imagem. Então eu vejo, por exemplo, muitas das vezes, porque é muito sutil, mas a gente consegue identificar quando existe, por exemplo, um rapaz que ele é afeminado, mas ele não tem um conflito de gênero, mas ele é afeminado. Por que isso acontece? E às vezes algumas meninas masculinizadas, você vê para a menina e fala assim, gente, essa menina é homem. Todo mundo bate o olho e fala assim, essa menina é homem. Só que por dentro ela não se achar, não ter problema de sexualidade, não ter problema ela tem um problema de imagem. Aquilo que ela vê está distorcido. Né? Muitos homens, a mesma coisa, atolados na pornografia, atolados na violência. Então, todos esses tipos de conflitos, se todo mundo que tiver isso, pegar a palavra que a gente vai debulhar durante essa semana, a pessoa vai conseguir compreender que esse conflito só existe porque parece que duas coisas dentro de nós estão brigando. E realmente, lembra que eu falei lá que Deus colocou a eternidade dentro de nós? Mas ele colocou dentro de nós também a verdadeira essência, porque quando ele cria o homem, e para isso, gente, para a gente falar desses conflitos, a gente tem sempre que voltar em Gênesis. Gênesis é o início de tudo, é o princípio. Uhum. Então, Gênesis é a verdade que está ali estabelecida. E aí, com muito amor que a gente está dizendo isso, e se você tem esse conflito, para você, pode mandar no direct da Gabi, pode mandar no meu direct. Por quê? Porque a gente vai dar apoio para você passar por isso e voltar ao que é verdadeiro ao seu respeito. Porque desde quando a história Satanás, ele consegue fazer uma coisa muito bem feita, que é enganar. Enganar. Quanto mais engano ele soltar, quanto mais engano ele propagar, mais as pessoas vão distanciar da verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Quanto mais distância você tiver dele, mais distância você também terá de quem você é, de tudo, dos seus potenciais, né, das verdades a seu respeito. Esses enganos, eles vão falar muito mais alto do que qualquer coisa na sua vida. Então a gente precisa voltar em Gênesis. E lá em Gênesis, a palavra de Deus fala que Deus formou o homem e a mulher. Então essa é uma verdade que a gente precisa partir por aí. Nós precisamos partir por aí. Quando a gente fala de... Só isso aí. Exatamente. Tudo, né? A verdade é a isso, seu né? respeito. Deus não comete erros. O livro de Isaías vai dizer. Ele não comete erros. E quando a gente olha para o princípio
tudo que Deus fez já tem uma identidade determinada. Você nunca viu um pé de manga, a não ser os transgênicos. E aí a gente precisa compreender o que é o transgênico, né? É o natural modificado pelo homem, transformado pelo homem. Só que o transgênico faz bem para o ser humano? Não faz porcaria nenhuma. O tanto de doença que tá. E nem é alimento de verdade, né? A gente pode até achar que é alimento de verdade, mas não é. Né? Ontem o Daí comprou uma laranja, eu fiquei encantada. A laranja ela é vermelhinha por dentro, assim, ó, e com muito caldo, sabe? E ela não é aquele bagaço bagacento, assim, não, sabe? Você come, ela parece que ela vai soltando, assim. É uma laranja, nem sei o nome daquilo. Você sei que é uma delícia. Ela não tem uma semente. Eu falei, isso aqui é transgênico. Isso é semente transgênica. Por quê? Porque tudo que Deus fez, Ele colocou também a capacidade de multiplicar. Então, o transgênico, o artificial, é aquilo que foi criado pelo homem. Ele pega o original, transforma e faz o que faz. Com o ser humano foi feita a mesma coisa. Com o ser humano, infelizmente, foi feita a mesma coisa. E hoje nós vamos focar mais nessa questão, só para a gente dar uma resposta, né? Para a pessoa que nos solicitou isso. Mas a gente vai falar sobre os outros conflitos durante a semana. E aí a gente precisa saber, gente, qual é a verdade, porque a opinião tem muita. E nós não estamos aqui para dar a nossa opinião. Obviamente. Não, a gente não está. Obviamente, aí a gente gostaria, nesse sentido, que você não ficasse ofendido, muitas das vezes, com o que vai ser dito, porque a verdade é a verdade. Né? A verdade não precisa de defesa, a verdade não precisa ser discutida, a verdade não precisa de opinião, a verdade é a verdade. Então, eu não vou. Se alguém me pergunta a respeito, né, se eu concordo ou não concordo, eu concordo com a palavra. Então, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher. Está lá em Gênesis, procura para nós, Gabi. O que for diferente disso é do marido. O homem e a mulher. O resto, gente, se é transgênico, é modificação humana. E se é modificação humana, muitas das vezes ela pode ter sido motivada pela queda ou pela ação do maligno. Satanás está desde lá do Jardim do Éden enganando. Tentando fazer com que essas situações, tudo que vem fora de Deus, a gente é como se ele fizesse todo o engodo, né? A pessoa não tem a identidade formada em Deus, ela está completamente perdida em si mesma. Aí, aquilo que acolhe ela pega por verdade. Aquilo que cabe dentro das suas próprias vontades, né? Mas lá no livro de... E aquilo também que mata também o desejo da carne dela também, né? Tem isso também, né? Que às vezes não é nem somente sobre... a pessoa já tem lá uma vontade carnal. Aí aproveita... é acolhido pela ideia, acha que é tudo que ela pensava, mas não conseguia expressar, aí abraça o negócio, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o direcionamento, o que Deus propôs para ela, qual que é o propósito de vida de Deus para ela, e aí ela cai dentro do engodo, e depois ela começa a transformar tanto a mente dela para aquilo ali, que se ela não quiser de verdade, ela não sai daquilo ali, não. E não é... Igual você está falando aí da Nana, porque ela quis. Ela só quis o acesso. Você clarificou e falou assim aqui, ó. Aonde que tá o negócio aqui, ó? Ó o caminho aqui. Aí não, então tá, eu quero, então. Então deixa eu pelo menos tentar passar por esse caminho aqui, para poder ver se vai ficar mais... Ela se permitiu sair do conflito. E ela, gente, o conflito dela era outra coisa, não tinha a ver com o tema que a gente está focando. Mas todo conflito... eu tô falando exatamente. De querer mudar. Agora... E isso é... Agora, esse deveria ser o papel da igreja, viu, Gabi? Esse deveria ser o papel da igreja no sentido de... O que a igreja faz? A igreja faz de conta que isso não acontece. A igreja faz de conta que, por exemplo, tem um rapaz, né, que é afeminado. A igreja faz de conta que não está vendo. Tem uma moça mais masculina, a igreja faz de conta que não está vendo. Né? Tem um barbado, né? Porque geralmente a questão desse conflito de gênero esconde muita gente dentro de um corpo. De um corpo que parece um corpo de mulher, dentro de um corpo que parece um corpo de homem.
né? A maioria dos homens que... A maioria, né, gente? A gente está falando dessa maioria. A maioria dos que tem esse conflito, muitas das vezes eles não conseguem assumir, e não assumindo, o conflito deles é muito pior, né? E aí o que a gente quer focar aqui hoje é como que eu olho para esse conflito e como que eu vou para o caminho resolver. E tem alguns que falam assim, eu não queria ser assim, eu não queria ser assim, mas eu não consigo mais lutar com isso. Aí eu preciso trazer à luz aqui, né, muitas informações, gente, que são importantes, tanto para quem já passou, ou para quem, às vezes, tem filho pequeno e desconhece o peso disso. Né? A gente precisa trazer à luz da palavra. Então, qual que é a verdade a respeito do conflito de gênero? Existe uma terceira opção pela Bíblia? Não, não existe uma terceira opção. Deus formou o homem e a mulher. Então, a obra de Deus, a criação de Deus, ela é perfeita, tudo se encaixa. Né? Aí essa dualidade, que era do macho e da fêmea, né? Está expresso lá no Jardim do Éden. Eliana, então o que eu faço com esse conflito que existe em mim, que habita em mim? Volta para o Pai, volta para a origem, volta para a verdade. O dia que você voltar para a verdade, tudo que está fora é como se fosse encaixando, aquele tanto de engrenagenzinho, encaixando, até encaixar tudo. Né? Os nossos conflitos eram diferentes, mas era conflito, era pecado do mesmo jeito. Né? A gente estava no mesmo barco, mas foi desejando viver uma vida diferente daquela que a minha carne me propunha. Por quê? Porque longe do Pai, a nossa tendência é ser extremamente carnal. O filho pródigo, quando ele distancia do Pai, né, ele vai para a carnalidade, ele vai para a promiscuidade, ele vai... os amigos são os piores possíveis. Por quê? Porque fala que ele gastou tudo que ele tinha. Se ele tivesse encontrado amigos que realmente, né, pudessem aconselhá-lo a respeito daquilo, quem sabe ele teria voltado para casa mais rico, com uma família, não é isso? Né? E voltado, porque ele falou assim, pai, eu preciso ser grato ao Senhor, porque o Senhor me fez com que a minha vida se tornasse mais leve, mais fácil. Mas a gente, pelo retorno dele, a gente consegue identificar que a vida dele foi só lixo, só lixo. Só pessoas que deturparam dele, só pessoas que deturparam a identidade dele. Tanto é que ele já acreditava que assim, ele podia voltar, mas ele só podia voltar como servo. Ele podia voltar, mas ele não tinha o direito de voltar como filho mais. Olha como que a mentalidade longe do pai, né, ela pode sofrer mutação por causa dos enganos, por causa da corrupção que há no mundo. A palavra de Deus manda a gente fugir da corrupção que há no mundo, né? E lá no livro de Efésios, vai falar assim, ele nos deu vida, estando vós mortos, Efésios 2:1, nos vossos deleites e pecados, nos quais andastes outrora segundo a carne, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleites ou nossas vontades, né, nos deu vida juntamente com Cristo. Todos nós. O livro de Romanos vai falar assim, olha, todos estavam afastados da glória. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Né? Todos. Mas o amor dele é tão grande que desde Gênesis, né, ele vem cercando a humanidade para trazer a humanidade de volta para o Pai. Trazer a humanidade de volta para ele. Porque esse era o desejo dele. Né? Deus não expulsou Adão e Eva, né, do jardim. Deus protegeu Adão e Eva de comer o fruto, né, da árvore da vida eterna ali, ó, e passar a eternidade longe dele. E se eles tivessem feito isso, toda a humanidade estava sentenciada a viver longe. Imagina se Deus corresse o risco de deixá-los ali. Não. Deus é tão bondoso que Deus colocou, né, a árvore. E por que ele precisava colocar a árvore ali? Por causa do livre-arbítrio.
Então, entenda que você tem o livre-arbítrio de continuar vivendo nessa vida de pecado toda descrita antes do amor dele. Mas quando você entende que ele te ama, essa vida de pecado, essa vida distorcida, não cabe para você. E aí a gente está falando não só da questão de gênero, mas a gente precisa falar com relação à violência, com relação a abuso, com relação a todo tipo de coisa que não cabe dentro da verdade de Deus a seu respeito. Deus nunca vai pedir para você viver uma vida que não cabe dentro do amor dele, que não cabe. Se não conecta no amor de Deus, ele não vai pedir para você permanecer nesse lugar. Porque o lugar que ele quer trazer a gente é para o lugar de deleite, que é o Éden. Deleitar primeiro da presença dele, né? Porque onde a presença dele está. É porque não é para ser sofrido do jeito que as pessoas pensam que é, não. Pode ser mais tranquilo, a vida da gente pode ser melhor, a gente pode viver deleite, né? O Senhor não fez a gente para essa finalidade que Satanás implantou, não, que vai sofrer, não. Eu nunca mais fiz quando sua mãe fala que servir a Deus é tão melhor do que servir ao Senhor. Por mais que a Bíblia vai falar, né? A Bíblia não vai prometer assim para você em tempo nenhum que você não vai ter aflições, muito pelo contrário, ele fala que você vai ter aflições, mas ele também fala que você vai vencer. Se você estiver com ele, você vai vencer. Então, quando entra-se dentro desse processo de autoconhecimento, de transformação, e quando eu falo autoconhecimento, é para saber o motivo que você foi criado, por que você acha que Deus errou, que você tem mente masculina ou feminina e sua genitália em forma outra. Deus não erra, Deus não erra. A reconfiguração até aqui, ó. O negócio é aqui. Não é no erro de Deus, não. Deus não erra, não. Então, quando a gente nós temos essa certeza de quem Deus é e na salvação dele, e quando você entra dentro do propósito dele, você vê que fica tudo clarificado. Porque onde Deus está, a paz, não tem essa confusão toda. Não era para existir essa confusão toda. Mas é por conta da crise de identidade que nós temos com nós mesmos, a falta, talvez, até a questão de aceitar quem nós somos, de verdade, e querer viver dentro de um propósito maior, é que faz essas confusões aí entrar aí, porque é da legalidade para Satanás. Agora, essa questão do aceitar quem nós somos, isso precisa ser explicado, porque quando a pessoa fala, você tem que aceitar, exatamente, em Deus, aceitar quem nós somos, a pessoa pensa assim, então tem que concordar com o que a minha mente pensa, né? Não, é em Deus. Em Deus. Lá no Salmo 139, gente, a gente lê o Salmo 139 e fala, né, que ele escreveu um livro a respeito de todos nós. Deus não escreveria um livro distorcido das verdades que ele já estabeleceu. Ele não escreveria isso. Então a gente precisa pensar assim, o que na minha vida tá totalmente distorcido, né, das verdades de Deus a meu respeito. A Bíblia, se você tem dificuldade de saber as verdades de Deus a seu respeito, é só colocar aí, pedir para a gente poder falar a respeito disso, porque a gente acredita que todo mundo saiba, né? Mas pode ser que algumas pessoas não saibam quais são as verdades dele a seu respeito. Aí vai ajudar não só a questão, né, de gênero, mas também de identidade, de propósito, como que eu descubro o meu propósito, está tudo nele, a resposta está toda nele. Né? Talvez o conflito maior seja a gente querer viver longe dele, a gente querer viver do nosso jeito, a gente querer fazer as coisas da nossa maneira. Mas então vamos lá. Dentro, né, da terapia, a gente entende que sexualidade, ela não que a maioria das pessoas vai entender sexualidade como vou resumir, tá? Entende como sexualidade assim, a pessoa é homem ou mulher, e agora a questão da sexualidade serve para ela poder se relacionar com o outro, para ela poder fazer sexo com o outro. Basicamente, é esse entendimento que as pessoas têm. Só que a sexualidade é um tipo de energia, tá? É como se fosse um combustível que Deus colocou no homem para que ela fizesse 3 coisas principais. Então, era bom, né, se todo mundo pudesse anotar, porque isso aí ajuda tanto.
A primeira delas, quando a sexualidade ela começa a ser desenvolvida, por volta de, a menina, por volta de 8 anos. Quando a gente fala de ser desenvolvida, gente, é do corpo começar a passar pelo processo de transformação, né? Vem uma descarga de hormônio maior para que isso, a menina desenvolva o corpo de menina, o menino desenvolva o corpo de menino. Só que o que acontece? Tudo está ligado à mente. Se você colocar na sua mente, a nossa mente, ela gente, é uma coisa assim, meu Deus, é extraordinário. Sabe como que o nosso corpo funciona? Se você ficar, tudo que você ficar repetindo, mesmo que seja mentira, vai se tornar uma verdade para o seu cérebro. Aí o seu cérebro começa, ele entra no processo de condicionamento. E o que é o condicionamento? Aquilo ali vira uma programação, vira uma lei, vira uma regra dentro dele, vira uma crença dentro dele, e ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele vai trabalhar em cima daquilo. Então, pessoas, por exemplo, que viram e falam assim, nossa, eu tenho a cabeça ruim demais. Nossa, gente, minha cabeça é ruim. Gente, aí tudo a pessoa fala, gente, minha cabeça é ruim demais. Minha cabeça é ruim demais. O que acontece? O cérebro, ele fica assim, o que é cabeça para ele? Aí ele entende. Ele não consegue discernir se aquilo vai ser bom ou ruim para você. Mas ele começa a obedecer aquele comando. E aí lembra do SAR? O SAR começa a se conectar com coisas para que isso que você fica falando o tempo inteiro se torne uma verdade. Então, gente, toma muito cuidado com o condicionamento do cérebro. Isso aí serve para tudo na sua vida, não só para aquilo que a gente vai falar hoje, mas para tudo, exatamente tudo na sua vida. Aí, o corpo, ele vai tomando estas formas que a gente vai dizendo. Então, a pessoa que fala, não, eu tenho a cabeça ruim, ruim, ruim demais, chega um momento que a pessoa começa a ter esquecimento, que a pessoa começa a ter confusão, chega um momento que a pessoa pode, literalmente, sabe, ela fala assim, meu Deus, me deu, nossa, parece que eu esqueci até onde que eu estava. Por quê? Porque o cérebro precisa começar a fazer aquilo que ele está recebendo de comando. E isso serve para tudo. A pessoa que vira e fala assim, não, minha vida é um inferno. Gente, é um inferno, um inferno. A vida dela dali para frente vai só piorar cada vez mais. Por quê? Porque vira um condicionamento. O cérebro ele começa a procurar situações que trazem, né, essa sensação. O que é o inferno para ele? Né? O conceito do inferno para ele. Aí ele começa a trazer aqueles acontecimentos para que isso se torne uma verdade. No corpo é a mesma coisa. Então tem pessoas que não conseguem identificar suas emoções e elas falam assim, nossa, eu acho que eu estou com câncer. Gente, não tem lógica, não. Esse negócio que eu estou sentindo só pode ser câncer. Só pode ser câncer. Aí, o SAR. Aí, ela começa a receber notícia. Observa isso a partir de hoje. Aí, ela pega o celular e, de repente, câncer, tipo assim, câncer de mama é o que mais mata. Aí, ela, meu Deus do céu, tá vendo? Eu sabia que eu podia estar com isso. Aí, a hora que ela abre o outro lugar, o jornal está passando, né? O número de câncer entre mulheres de tal e tal idade, que é justamente a faixa da idade dela. Então, cuidado com essas coisas. Aí, o que acontece? E a gente precisa trazer para a questão de gênero. Eu conheço muita gente que tem conflito de identidade, conflito de gênero, conflito na sexualidade, conflito no propósito de vida, conflito por causa dessas palavras. Começa, Gabi, esses conflitos, viu, Nancy, você que pediu, esses conflitos, eles não começam apenas por uma decisão da pessoa que está vivendo esse conflito. Ele pode começar lá no útero. E pasme você. Uma desejo, por exemplo, de um pai de ter um menino, e aí descobre que teve uma menina, o pai, se ele continuar rejeitando e criando aquela menina, olhando para ela e falando assim, não, mas eu queria era um menino. E tratando ela como um menino. Outro dia, passou uma reportagem de uma moça que tinha sido assassinada. Aí voltou no pai dela, entrevistando o pai dela, né? O pai dela fala assim, nossa, ela era a minha princesa. Só que depois ele usa o termo assim, olha, o menininho do papai, porque eu amava jogar futebol, levar ela para jogar futebol, para assistir futebol, para fazer
assistir jogo. Então, ele fazia com ela só as coisas que ele gostava. Só que, inconscientemente, ela estava sendo o quê? Rejeitada como menina. Porque a mente dela estava sendo condicionada para gostar de coisas de menino. Então, ela não conseguia apreciar o que a gente fala de coisas de menina, gente, de menino. A gente está falando porque existe sim, né? Homem não vai ter gosto por flor, mulher já vai gostar de flor. Por quê? Porque isso está na cerne, está lá na identidade de cada um, né? Então, ele criou ela, ela era a princesa do papai, mas ele criou ela como se ela fosse um menino. Então, uma das coisas que contribui muito para esse conflito é a não aceitação, de novo. O pertencimento. Aceitação, afirmação e aprovação. Não fechou a primeira fase, né, daquele humano. De novo, a bendita da rejeição. Então, uma das causas que mais contribui para conflito de identidade, de gênero, de imagem, é a rejeição do gênero por parte do pai, por parte da mãe, lá atrás. Aí essa criança, ela segue com um conflito muito grande. Por quê? Porque os filhos foram feitos para obedecerem quase que cegamente os pais. Porque no propósito de Deus era que esses pais não tivessem essas crises que a maioria tem hoje e que o lar não fosse deturpado. Deus não sabia? Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabia que isso ia acontecer. Por isso que para essa geração ele manda o amor. Porque seria impossível, gente, a gente viver nos tempos que a gente vive hoje se a gente não entendesse o amor de Deus. Aí é um problema, né? Porque a pessoa, para ela se sentir amada e acolhida, ela pega e corresponde à expectativa do outro, e além também de a mente ser treinada para que ela goste daquilo. É tudo um tratamento de mente também. É um condicionamento. Aí vira uma luta. E aí, pensa a seu respeito, luta. Por quê? Porque quando chega por volta da idade ali de 8 anos, 9 anos, o menino é um pouco mais tardio, né, do desenvolvimento da sexualidade, aí vem o conflito. Por que vem o conflito? Porque a primeira função da sexualidade é romper daquele indivíduo, daquele ser humano, com um vínculo, e quando a gente fala vínculo, gente, é como se fosse um segundo corte umbilical mesmo, com os pais. Tá? Então, a energia sexual, ela serve para desenvolver aquele corpo, mas também para cortar com um vínculo. Agora eu preciso ter uma identidade. Então, nesse primeiro momento, essa energia da sexualidade serve para isso, para eu descobrir quem eu sou. Por isso que é nessa fase que muito menino, muita menina faz muita cagada. Por que faz cagada? Porque os pais implantaram inconscientemente aqueles conflitos e agora ele está ali na identidade. O que eu sou? Porque se eu for... nasceu dentro de casa, talvez sem intenção nenhuma. Mas intencional. Sem intenção, mas intencional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha, mas eu nem nunca falei com ele que eu tinha tido vontade de ter uma menina e veio ele. Eu nem nunca falei, nem nunca comentei com ele. Gente, frequência. Nós temos que fazer uma live, Gabi, sobre frequência. A criança, ela capta frequência. Nem mesmo. Ela capta frequência. Nos primeiros anos de vida dela é frequência, frequência, frequência. E aí não é o que você fala, não. O que você fala, ela pega, absorve, pega. Mas principalmente o que você pensa a respeito dela tá emanando. Gente, isso significa que todo mundo que tem o conflito de gênero é por causa disso? Não. Nós estamos falando de causas. Cada um é cada um. A gente tem que analisar cada um. Não dá para você virar e falar assim, que é a escolha da pessoa. Não. Não. A gente não pode falar isso. Unicamente. Vai ter um momento em que vai ser decisão da pessoa, escolha da pessoa? Sim. Mas aí a gente tem que tirar as sequelas que contribuem para isso. Até para que você que tenha filho pequeno, tome cuidado com aquilo que você pensa a respeito do seu filho, com o brinquedo que você dá, com o que ele deixa assistir, porque hoje em dia tem desenho animado, gente. Eu não por isso que eu falei para fazer com a Amanda, né? Olha que bom que ela entrou.
Agora, Amanda, é de Deus, ó, sincronicidade. Você vai fazer uma live com Gabi a respeito disso, que eu não entendo tanto dessa questão de desenho. Mas hoje em dia, gente, existem séries abertas para adolescente a respeito, rasgado, né, de menino com menina, menina com menina, e o negócio não para por aí, né, porque a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. Aí, o que acontece? Nós somos... o nosso cérebro, ele capta as informações pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Né? Tem mais sentidos, mas os mais falados são os sentidos. Então, todas as informações, o cérebro ele consegue processar essas informações de acordo com esses transmissores que existem dentro desses sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, né? Aquilo que eu falo ou é falado, o meu paladar, né? O toque, né? Que é a forma como que eu sinto, e o olfato. São esses os sentidos mais básicos. O que a gente precisa compreender? Que a palavra vai falar assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, né, todo o seu corpo será trevas. Aí, gente, tem que ter cautela, porque tem muitos pais deixando disponível para os filhos, para a criança, informações que fogem da verdade. Só que o cérebro da criança está no momento de ser condicionado. Se você deixa ele assistir, lá na frente não vai adiantar você falar com ele que ele não pode fazer aquilo. Por quê? Não. Porque o cérebro dele já foi condicionado. Aí a gente vê esse tanto de pessoas dentro da igreja com um condicionamento do cérebro a favor de muita coisa errada, digamos assim. E por que isso acontece? Porque lá atrás não teve problema. Deixa assistir, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Então hoje em dia, igual a Gabi falou, está tudo sendo bombardeado o tempo inteiro, para enfiar as coisas na nossa cabeça. Mas o problema não é você, adulto, que sabe se defender. O problema é uma criança que está sendo exposta a isso dentro das escolas, né? Na televisão o tempo inteiro, na internet o tempo inteiro, e não tem quem as proteja. Se ela está sendo estimulada, e ela não tem o discernimento, a consciência daquilo que é certo e errado, o estímulo errado vai gerar, lembra, um condicionamento errado. E para você mudar essa coisa do condicionamento depois, eu vou te falar um negócio. Só a misericórdia de Deus. E a raiz para poder a pessoa ter que querer demais dar conta. Só que aí, depois que ela já foi aceita no meio que ela vive, porque até o meio que ela vive é transtornado. Então, tá diferente dos caminhos, daquilo que o Senhor... do caminho de Deus, né? Mesmo, das coisas, da verdade. Tá distorcido do caminho da verdade. Aí, por isso que eu estava falando, que é muito mais fácil de servir o Senhor, onde o Senhor nos direciona para o caminho da verdade, para o caminho da paz, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz, para o autoconhecimento, né? Entender o que se Deus é triuno, nós também, corpo, alma, mente, espírito, para a gente entender qual que é a função de cada um, o que a gente trabalha na mente, o que é espiritual e o que é físico, e aí a gente pegar e falar assim, não, eu estou aberta para poder descobrir isso aqui e entender, né? Porque depois que já está instalado, vai ter que cavucar muita coisa para poder descobrir. E é super possível isso acontecer, e é um tratamento até relativamente rápido, mas desde que a pessoa queira, né? Porque vai ter que começar a romper um tanto de barreira ali de tudo que a pessoa acha que ela sabe. Porque ela acha que ela sabe, porque não tem fundamento nenhum. Dentro da palavra de Deus não tem fundamento. Ela vai procurar e não vai achar, né? E aí a mídia, o governo, tudo tá levando tudo para distorção disso daí. A gente tem que parar de relativar as coisas, né? A gente tem que parar de com esse negócio. Deus não é Deus de não tem meio termo, não. Ele fala que ele fez uma imagem e semelhança e é dele. E os princípios existem então, para preservar o próprio homem, né? Exatamente. A Sofia latiu. A Nancy disse assim, ó, hoje a fala
eu posso ser o que eu quiser, está bagunçando a mente das crianças. Estamos vivendo uma guerra para educar as crianças, é verdade. Isso aí é até confuso da gente entender, tipo assim, não binário, não sei o quê, LGBTQIA+, a gente não entende nem esse tanto de letra, porque para nós, da nossa época, já era difícil entender o homossexualismo. Agora, então, para entender as outras coisas, para a gente que não vive nesse mundo, fica tão difícil de entender. E eu vou falar para você uma coisa: precisam de tantas siglas para tentar explicar aquilo que nem eles sabem. Porque, na verdade, é esse. Justamente tá... Não existe fundamento nenhum. Agora, o que a gente ensina? E a nossa... Por isso que eu não sou muito a favor da gente ficar tentando explicar o que são essas coisas. Eu preciso ensinar a verdade. Por exemplo, o Banco Central... Não, o Banco Central... Não. A gente tem para entender, investir em tempo saber da verdade, para combater. O Banco Central, por exemplo? Porque isso aí é banda de discussão, isso aí é perder, isso aí é chover no molhado, a pessoa não está querendo ouvir. Porque o que foi instalado na mente dela foi uma coisa, está falando outra diferente, ela não quer ouvir, ela não vai abrir um entendimento para ouvir. Quando ela entender que ela tá dentro de um processo, ou a maioria dos homossexuais, eles têm problema até de imagem. É uma doideira. Ele se olha e não se reconhece, tem vergonha das pessoas, na cara a cara tem vergonha, e por isso que eles ficam muito nas redes sociais, porque não tem, né, parece que não tem, que tá aparecendo ali na frente da câmera, mas não tá vendo a cara de aprovação ou de reprovação dos outros. Então tem muito isso, e Deus não é assim não, a gente tem prazer de olhar para nós quando a gente acorda de manhã, porque a gente sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus, que a gente tá ali firme dentro de um propósito ali que é maior. E aí o simples fato de não saber quem já é o suficiente para causar todo tipo de confusão. E aí você, como pai, como mãe, pega e coloca seu filho vulnerável, com o telefone na mão, desbloqueado, para ele ver o que ele quiser, só para ele calar a boca, só para ele dar sossego, só para ele deixar você fazer as coisas, ou então para estar aquele na frente da televisão, aí você não sabe o que está sendo instalado, depois lá na frente você vai chorar. Aí você não vai saber onde você errou. E aí você desgraçou uma geração toda para frente, porque é isso que se faz. Aí isso é uma mãe que é negligente, um pai que é negligente, que entrega o filho lá pro lugar lá para poder ser olhado e não sabe de que forma está acontecendo, não sabe o que está instalando na mente do menino. Às vezes a mulher vai pegar e vai trabalhar fora para trocar por R$200, por R$500. Nem é dinheiro para falar assim, não, eu estou trocando, estou deixando meu filho com os outros, sendo educado com os outros, mas pelo menos eu estou ganhando um dinheirão. Nem isso não é. E ainda que estivesse ganhando dinheirão, já ia perder a família dela toda para frente, desgraçar tudo para frente por conta de dinheiro. Aí a maioria das mulheres troca cebola para deixar filho com os outros, para ficar só para sair de casa e que não aguenta ficar dentro de casa olhando o menino. Para que teve filho então? Então não põe menino no mundo mais não. Se você não tem tempo para olhar, se você não quer sentar para educar, para direcionar. Eliana está sempre falando aqui, né? Que o Senhor fala que meu filho, se você estiver andando com ele no caminho, você pode pegar a mão do menino e falar assim, tá vendo isso aqui, ó? A palavra de Deus fala isso daqui, é que eu escrevo nos umbrais das portas, né? Olha aqui o direcionamento aqui, ó, aqui que é o caminho, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí o menino vem da escola com o pensamento, você traz ele para você. Mas como é que você vai saber se o menino está no direcionamento errado? Quando você tem comunicação com ele. Quando você sabe o que ele está pensando. As mães não conversam, os familiares não têm costume nem de conversar, porque está de saco cheio, porque está cansado, porque tem que fazer os treinos, não sei o quê, para acordar cedo no outro dia, tacar o menino lá dentro da creche de novo, da escola de novo. E quando vai ver, o menino está com 7, 8 anos, todo virando a mão, a menina também toda masculinizada, aí não sabe por que aconteceu isso, aí acha que Deus errou. Aí até a família fica convencida que Deus errou. Que teve alguma coisa ali no gene, na formação, sei lá no que. E essa responsabilidade é toda nossa. Isso a gente não existe. Porque Deus não... Gente, Amor, fala aí para finalizar, porque eu tenho que ir para aí. A gente continua falando dos outros, mas o segundo... Isso aí é em ordem não, tá, gente? São possíveis causas para o conflito. É a questão do abuso. Então, abuso sexual, ele é muito danoso à identidade. Muito, muito, muito mesmo. Então, pessoas que sofreram abuso, porque o abusador, ele não olha gênero, ele não olha isso, não. O abusador, ele é abusador. Não. Então, por exemplo, tem
tio lá, que ele tem sobrinha e tem sobrinho, ele abusa do sobrinho e abusa da sobrinha. Né? Por que eu estou falando de um parentesco? Porque geralmente, boa parte dos abusos são cometidos por pessoas próximas. E aí a questão do abuso tem muitos meninos que foram abusados por tios, por avô, por vizinho. E aí, quando chega na adolescência, o menino, a gente acha que não existe, né, abuso em meninos. Mas o abuso é muito comum para meninos. Só que a vergonha não deixa eles falarem a respeito disso. A vergonha não deixa. A menina ainda chega perto da mãe, por quê? Porque a menina tem um vínculo, às vezes, um pouco melhorzinho com a mãe, e chega e fala, fulano fez isso. O menino, raramente o menino vai fazer. Aí você começa a ver uma criança, por exemplo, de 6, de 7 anos, que está extremamente agressiva, que está extremamente arredia, você vai encostar na braço dela, ela já faz assim, tira a mão de mim, sabe? Esses comportamentos precisam ser olhados. Por quê? Porque ele não consegue falar a respeito daquilo que ele está passando, mas pode ser que ele esteja sofrendo abuso. E abuso é uma das coisas que mais contribui para a distorção da identidade. Por quê? Porque gera na criança a dor do abandono. É como se ele tivesse desprotegido e inconscientemente na cabeça dele, o meu pai deveria ter me protegido, a minha mãe deveria ter me protegido. Mas ele não sabe que o pai e a mãe estavam trabalhando, estavam fazendo qualquer coisa, mas na cabeça dele era como se ele estivesse ali. E pior, distancia ele de Deus, porque na cabeça dele ele fica assim, por que Deus deixou isso acontecer? Então, o primeiro fator é a questão da rejeição do próprio gênero lá atrás, né? Quando a mãe fala assim, eu queria ter tido menina, e veio o menino. Aí, e tem mãe que é tão, gente, terrível, que toda vez que alguém pergunta, nossa, sua menina é linda. É, menina, é linda mesmo. E olha que eu queria um menino. E, se eu tivesse tido um menino, eu ia perder essa preciosidade. Mas eu queria um menino quando eu estava grávida. Aí, isso vai deixando da cabeça. Aí o poder já atuou, assim. Sim, já declarou, a cabeça daquela pessoa mais distorcida, né? Mais perturbada ainda. E aí essa questão do abuso, tá? Amanhã a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, né? E lembre-se, é a verdade. Porque o buraco desses trem tudo é fundo, porque tudo que você está falando aí são coisas que pode acontecer ou junto ou separado, porque às vezes pensa que é uma grande coisa que aconteceu. Às vezes é uma palavra que lançou comportamento lá grávida, e aí a mulher nem sabe e já fala assim, meu filho já nasceu assim. Ô, gente, tem muitas pelo mulheres, amor de por Deus. exemplo, fazem Deus, ultrassom, aí o médico vai e fala assim, vai ser menino. Gente, o que eu conheço de gente assim. Aí quando nasce menina, o quarto está todo preparado para o menino, a família toda já trata aquele bebê como um menino. Quando chega, é aquele choque. Mas imagina durante o período, né? Se ela ficou ali 3 meses, 4 meses dentro da barriga, sendo tratada diferente do que ela era. Rejeição. Aí, se você quiser ter um menino especificamente ou uma menina especificamente, você não tem menino então, não? Faz esse favor para a sua geração. Tenha, não. Porque a gente não tem esse poder para escolher. Condição, né? Então, se existe essa condição que você quer simplesmente só incrível, ter, viu, Gabi? Porque então até não faz isso, não. Porque até esse desejo ardente que a gente tem, então, é incrível que até esse desejo ardente que a gente fala assim, olha, nossa, eu quero ter um menino, uma menina. Isso fala muito a seu respeito. Então, mulheres, por exemplo, que falam assim, gente, eu não quero filho homem. Ela bate para ela, eu não quero filho homem. Você pode ter certeza que ela tem treta com o pai. Ela tem treta com... Você pode ter certeza que ela tem. Se ela fala assim, olha, eu não quero menina. Nossa, eu tenho pavor de menina. Eu falava isso. Tem pavor de menina. E eu tinha dificuldade até de, quando menina pequenininha chegava perto de mim, eu falava assim, gente, que trem mais antipático, que trem mais nojentinho, assim, sabe? Porque eu tinha repulsa por menina. Mas eu tinha repulsa, era por mim mesma. Então,
quando eu falava que não queria, eu não queria reproduzir alguém como eu. Então, eu queria uma outra, né? Fala muito a respeito, gente. Os excessos escondem, né? As faltas. Pra gente, eles revelam, né? Mas a gente acha que não, é só porque eu quero ter. Não, tá escondendo alguma coisa. É porque você não. É porque não fica na parte da frente aqui da nossa memória recente, né? E são coisas que a gente fala com alguém, falou lá atrás, lá, que às vezes a gente nem lembra, mas já falou, já soltou, e a palavra não volta vazia. É semente, né? Ela vai lá e ela. Palavra é semente. Um outro. Semente. Nossa, gente, não deixa de. Principalmente você que tem filho pequeno, não deixa de ouvir durante a semana, não, principalmente amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o resto das possíveis causas, né, para esse conflito. E são coisas, igual a Gabi falou, são coisas que parece que não tem nada a ver, né? Tipo, a mãe falar com o menino, esse menino parece mulherzinha. Parece que tem nada a ver esse negócio. Tem muito tio, né? Os tios, quando não são bênção, é maldição purinha. Que tem brincadeira boba, tá? Principalmente na hora que a criança está desenvolvendo, né? Que ele está mudando de voz. Aí começa a zoeira, começa as brincadeiras estúpidas de mau gosto. Entra em defesa com seu filho. Esse tio, essa criatura que está debochando dele, pode ser parente próximo seu, pode ser a pessoa mais poderosa da face da terra. Entra em defesa do filho. Mas o que você está falando do meu filho? Meu filho não é mulherzinha, meu filho é homem. Agora, se você está falando de você, isso é problema seu. Entra em defesa com seu filho, pelo seu filho. Porque esse tipo de brincadeira, gente, deturpa a identidade da pessoa. O quê? Na hora. Intervir na hora que a palavra foi lançada. Na hora. Principalmente para o cérebro da criança entender, minha mãe já falou, eu não tenho nada de mulherzinha, não. Quem falou isso foi aquele enganador lá. Mas ela se posicionou. Agora tem mãe que para desagradar, para não desagradar o outro, vira e fala assim, não, filho, ele tá só brincando. Não faça isso. Não, gente. Ele já tá condenado, ele não tá nem não. Vamos orar que eu tenho que ir embora. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença, Pai querido, pedindo ao Senhor, Pai querido, esclarecimentos, Pai querido, que vem do alto para nós, Pai querido. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por mais uma semana, pelo teu fôlego de vida ter se renovado mais essa manhã sobre nós. Nós agradecemos a Ti, Pai querido, porque o Senhor é bom, Pai querido, maravilhoso, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai querido, é nessa vontade que nós queremos estar. Nós abrimos a nossa mente, entendimento e coração, Pai querido, para que essa palavra, Pai querido, ela entranhe dentro de nós, Pai querido, que sejam escritas a tábuas do nosso coração e que nós possamos, Pai querido, ser curados com ela, Pai querido, e curar pessoas através dela. Organize o nosso dia segundo a sua vontade, faça a sua vontade. Nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Pai querido, te entregamos esse dia para que o Senhor nos oriente, afina, Pai querido, os nossos ouvidos aos seus, Pai querido, nós abrimos, Pai querido, nossos ouvidos para poder ouvir a instrução do Espírito Santo para esse dia, para tudo quanto tivermos que fazer, ó Deus. Muito obrigada por tudo, nós te amamos, Pai querido, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Beijo, gente.